Olá, meus caros! Dando continuidade à nossa disciplina de Internet das Coisas, essa aula vai ser específica a trabalhar sobre a introdução ao Arduino. Então a gente vai dar uma introdução o que é o Arduino e os conceitos básicos, as portas do Arduino, bem como onde se pode obter a ideia de desenvolvimento e o simulador Tinkercad. Então vou fazer uma apresentação básica desses componentes. Inicialmente, o que é o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem. Isso aqui é muito importante vocês terem noção que o Arduino não é o seu produto final. Eu não vou pegar o Arduino em todos os projetos, não vou falar que não tem projeto que eu possa utilizar o próprio Arduino, mas em maioria das vezes você vai pegar o que? O Arduino apenas para prototipar. Depois dessa prototipagem, você manda o circuito para uma empresa específica. Existem empresas específicas para estar imprimindo essas placas de circuito integrado. Então, você tem que ter noção que o Arduino, o ESP também tem essa ideia de plataforma de prototipagem e não o seu produto final. Por isso que a gente fala assim, o protótipo. A gente vai prototipar no Arduino, beleza? O Arduino é um open source baseado em um simples microcontrolador de 8 bits. Então ela é uma placa de circuito integrado que tem um microcontrolador de apenas 8 bits. Apesar que dá para fazer coisas magníficas com o Arduino. Se você comparar o Arduino com o ESP, eu vou fazer essa comparação em aula posterior. O ESP já trabalha com 32 bits, então ele tem uma arquitetura da RISC de 32 bits. Aqui o Arduino tem apenas uma arquitetura de 8 bits. Então, o Arduino consiste em uma plataforma com microcontrolador programável, preparada para receber sinais de sensores e acionar atuadores. Ou seja, através do Arduino eu consigo controlar diversos sensores. Exemplo, eu vou controlar um sensor de temperatura, um sensor de infravermelho, um receptor de infravermelho, um emissor de infravermelho, um sensor de Bluetooth. E eu também posso acionar um motor de passo, um motor de corrente contínua e assim sucessivamente. Então eu posso estar trabalhando diversas coisas com o Arduino. Aqui eu tenho uma imagem de uma placa Arduino. Eu vou dar uma explicação básica das principais portas que a gente precisa entender do nosso Arduino. Primeira coisa é o conector USB. Esse conector USB é onde você vai estar ligando para carregar o seu Squash. O que seria o Squash? O Squash é o seu código Arduino. Quando você escreve o seu programa Arduino, dizendo assim, aquele arquivo de programa, ele é o Squash do Arduino. Então, quando você carregar esse Squash, você vai carregar via USB. Além disso, eu tenho um conector de alimentação externa. Eu posso carregar o código no Arduino, executar pela primeira vez, carregou na placa Arduino e posteriormente pegar uma fonte de alimentação externa e ligar direto ao Arduino na tomada e já funcionar normalmente. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. O microcontrolador é essa placa aqui do meio. Se vocês observar, está aqui o microcontrolador. Então, como eu falei que o Arduino é um microcontrolador, ele é composto por um microcontrolador. Essa é a parte do microcontrolador. Aqui é o botão do reset para você reiniciar o seu Arduino. E agora eu vou falar um pouco das portas. É a parte mais importante dessa introdução. Eu tenho dois tipos de portas: a porta digital e a porta analógica. As portas digitais vai de 0 até a 13, ou seja, eu tenho 14 portas digitais. O que são essas portas digitais? Essas portas digitais é para você controlar se está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica. Exemplo, normalmente os Arduinos essas placas de Arduino são corrente de 5 volts. Então eu vou falar ou está ligado ou está desligado, praticamente isso. 0 volts desligado, 5 volts ligado. Mas existe também placas de Arduino que trabalham com 3 volts, mas em regra é 5 volts. Então, da 0 a 13 são voltados a essa especificidade, desculpa. Então, para estar trabalhando o que? Ou liga ou desliga determinada porta. Já a porta analógica aqui embaixo, ela tem uma função diferente. Quanto às portas digitais, eu só consigo trabalhar ou ligado ou desligado, ou 0 ou 5 volts. Na porta analógica, eu já consigo configurar de 0 até 5 volts. Exemplo, quando eu for usar um potenciômetro. Se a gente precisa usar um potenciômetro, a gente tem que usar na porta analógica, porque eu tenho que ficar variando de uma frequência aí da voltagem de 0 a 5 volts. Então, essa é a diferença da porta analógica para portas digitais. Em algumas vezes, em alguns equipamentos, vocês vão ser obrigados a utilizar as portas analógicas. Outra porta muito importante que tem no Arduino são as portas de 3 volts e 5 volts. É as portas que vai passar energia para os equipamentos. Alguns
equipamentos, principalmente quando trabalhar com motores, vocês vão precisar de mais carga elétrica. Então aí você tem que ter uma fonte de alimentação externa. Eu estava trabalhando esses dias com um motor de impressora. Peguei alguns motores de impressora antigo e desmontei a impressora e comecei a funcionar eles com Arduino, utilizando um drive específico. E esses 5 volts aqui não foi o suficiente para alimentar esse motor. O que eu tive de fazer? Eu peguei uma alimentação externa de 12 volts para estar controlando esse motor. Mas em alguns equipamentos, os 5 volts ou 3 volts é o suficiente. Então, quando você pegar um determinado sensor, um determinado módulo, aquele módulo vai especificar que aquela porta trabalha com 3 volts, 5 volts ou quantos volts é necessário. E para finalizar aqui, o GND. O que é o GND? Uma forma mais simples de explicar o GND para vocês, o GND é a porta terra, dizemos assim, a porta neutro. Então é essa porta que vai estar trabalhando com o terra, se levando ao lado comum, o senso comum. Então essa é a ideia do GND. Normalmente eu tenho 3 portas GND, aqui do lado da 3 eu tenho uma porta GND e aqui embaixo eu tenho mais 2 portas GND. Então, esses são os pinos básicos do Arduino. Existem outros pinos, exemplo, esse regulador de tensão, algumas outras coisas mais levantadas. Porta LED TX e RX é para a porta TX e RX aqui a 0 e 1. Eu não vou entrar nesse contexto. Porém, o que eu quero que vocês entendam aqui? Para que servem as portas digitais? Conectar os nossos módulos que a gente vai estar utilizando. As portas digitais, vou falar em via de regra, é claro, 0 volts ou 5 volts, onde 0 volts significa desligado e 5 volts ligado. As portas analógicas, eu posso trabalhar de 0 até 5 volts. Em alguns equipamentos você é obrigado a trabalhar com as portas analógicas. Aí eu tenho a GND como se fosse o terra e as pino de 3 volts e 5 volts. Algumas das características do Arduino, existem várias, mas eu vou abordar 4 específicos aqui. Primeira característica que eu gosto do Arduino, o valor da placa e dos componentes são muito baixos. Hoje você vai, como eu falei na aula anterior, no site chinês, você compra uma placa Arduino por 20, 30 reais, até menos que isso. Porém, os componentes do Arduino também são baratos. Eu quero comprar um módulo relé. Eu com 10 reais eu compro um módulo relé top hoje no site e qualquer aí. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com Arduino, os valores do componente. Eu vou trabalhar com um receptor de infravermelho, 2 reais, exemplo. Eu quero com um controle de temperatura, um sensor de temperatura, 5 reais, 3 reais, sei lá a base. Então, esses valores são muito baixos para trabalhar com a IoT e isso proporciona você ter um produto a custo-benefício. Para vocês terem uma ideia, vocês podem até pegar emissores, essas coisas, algumas coisas já de outros equipamentos, desmontar e utilizar. Em vez de eu pegar uma LED emissora de infravermelho comum, essas que tem na internet, eu normalmente pego a LED de controle remoto e ela tem uma força maior de emissão. Então ela consegue enviar uma longa distância. O tamanho do Arduino é outro fator a se levar em consideração, porque o Arduino acaba sendo pequeno. Em comparação a uma placa, por exemplo, uma placa-mãe tradicional de um computador. Lógico, ainda não é tão pequena como outras famílias de microcontroladores, mas já é um tamanho bem reduzido. A fonte de alimentação externa, então, após eu carregar o Squash a primeira vez, eu posso ligar o Arduino na tomada e executar ele fora do meu computador, não precisa ter essa conexão direta. E a facilidade de programação. O Arduino ele tem vasto material na internet. Você hoje de todos os microcontroladores é o que tem mais material na internet. Se você entrar na internet e procurar curso de Arduino, material de Arduino, você vai achar milhões de exemplos. Então essa é a grande vantagem assim considerável do Arduino. Além disso, ele é fácil de programar. Praticamente trabalha em 2 setores, o setup e o loop. São bem simples, a gente vai ver isso na prática e não tem dificuldade nenhuma da programação propriamente dito. Os circuitos também são fáceis de integrar, você tem simuladores para isso, então é uma placa que já está no mercado aí desde 2005, o Arduino entrou no mercado em 2005, então já tem um bom tempo no mercado, então tem muitos exemplos. São as grandes vantagens, entre milhares que existe do Arduino. Ideia de desenvolvimento. Vocês podem estar utilizando a ideia do Arduino, baixando a ideia do Arduino. Aqui eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem estar entrando direto no site do Arduino e estar fazendo download. Eu vou acessar aqui, esse é o site do Arduino. Você vem aqui em software,
Download, você pode estar baixando a IDE, você também pode estar desenvolvendo online. Eu praticamente gosto de estar baixando a IDE, até porque a minha internet não é das melhores. Então, aqui você tem várias informações sobre o Arduino. Lembrando que o Arduino, existe várias versões dessas placas, porque essas placas são open source. Então, existe o Arduino Uno, mas existe outras versões de placa Arduino. Então, dependendo do Arduino que você comprar, é mais barato do que o outro, justamente por causa disso. Eu sempre gosto de comprar o Arduino Uno. Por que o Arduino Uno? Nenhuma coisa específica. Eu sempre compro o Uno porque já é uma marca mais consolidada, já é uma coisa que está no mercado há um bom tempo, então eu pretendo sempre continuar com o Arduino Uno até que não dê nenhum problema aí. Então fica a critério de vocês, você pode pesquisar outras marcas de Arduino, mas aí se vocês entrarem no site, vocês vão ver e comparando os preços. Outro link que eu vou deixar aqui na descrição é o link do Tinkercad. O que é o Tinkercad? Vai ser o simulador que a gente vai estar utilizando nessa disciplina. Como essa disciplina está praticamente toda online, vai ser praticamente toda online, eu pretendo trabalhar mais com simuladores. O Tinkercad é um ótimo simulador de Arduino, onde você pode montar o seu circuito, desenvolver o código e testar, e ver funcionando ali como que seria na prática. Você pode acessar através do site do Tinkercad, criar uma conta. Eu vou entrar na minha conta aqui. Eu já criei uma conta. Você pode entrar através do e-mail também, tá? Só um minuto, como a minha internet está um pouco lenta, como eu falei, aqui eu tenho um grande problema com a internet. Após acessar esse simulador, eu tenho algum aqui do lado que eu posso estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando com circuito. Aqui em circuito que a gente vai estar criando o nosso circuito com Arduino. Vou criar um novo circuito. Posso dar um nome para ele. Pronto, aqui eu já carreguei o meu circuito. Aqui do lado direito desse simulador, você tem todos os componentes que você pode estar utilizando com esse simulador. Existem vários componentes. Você pode estar pesquisando aqui, tem aqui, ó, colocar todos. Exemplo, eu vou pegar uma placa do Arduino. Aqui existe a placa do Arduino, eu posso pegar, arrastar e soltar e adicionar ao meu projeto. Está um pouco lento aqui o simulador, acabou que não carregou ainda. Só um minuto. Pronto, já agora veio. Ó, já tem a placa Arduino, que se eu conectar e iniciar a simulação, ele já vai rodar esse simulador. Ixi, agora acabou que eu vou ter de voltar aqui. Adicionei várias vezes por causa da internet lenta. Pronto, aqui tem o Arduino. Então é isso, esse simulador vocês podem estar testando. A próxima aula eu vou voltar já fazendo alguns exemplos com esse simulador, piscar uma LED, fazer um semáforo, alguma coisa desse tipo. E dando continuidade a gente vai utilizar várias coisas aqui como motor de passa, esse tipo de coisa. Então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.